Queridos companheiros, bom dia, que a paz de Jesus esteja com todos nós, em nossos corações, e que possamos iniciar mais este estudo, hoje com tema livre, ou melhor, com o tema da Gênese orgânica, que em geral são temas livres, mas hoje é o da Gênese orgânica, e vamos iniciar esse nosso pequeno estudo com uma página de preparação de ambiente do livro Palavras de Vida Eterna, Mensagens do Emmanuel, Psicografia do Chico, e a escolhida é a mensagem número 180, a última do livro, que tem por título Deus te abençoa. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. E Emmanuel nos diz: acreditas-te frágil, mas Deus te suprirá de energias. Reconheces a própria limitação, mas Deus te conferirá crescimento. Afirmas-te sem ânimo, mas Deus te propicia coragem. Declaras-te pobre, mas dispões das riquezas infinitas de Deus. Entendamos, porém, que o processo de assimilar os recursos divinos será sempre o serviço prestado aos outros. Não alegues assim fraqueza, inaptidão, desalento ou penúria, para desistir do lugar que te cabe no edifício do bem. Pela hora de otimismo com que amparas o trabalho dos companheiros, Deus te abençoa. Pelo gesto silencioso com que escoras o equilíbrio geral, Deus te abençoa. Pela frase caridosa e esclarecedora com que asseguras o entendimento fraterno, Deus te abençoa. Pela migalha de socorro ou de tempo que despendas no apoio aos necessitados, Deus te abençoa. Pela atitude de tolerância e serenidade à frente da incompreensão, Deus te abençoa. Convivemos, sem dúvida, com almas heróicas habilitadas aos mais altos testemunhos de fé em Deus, através do sacrifício pela felicidade dos semelhantes. Mas Deus, que abençoa o rio capaz de garantir as searas do campo, abençoa também a gota de orvalho que ameniza a sede da rosa. Seus erros e desacertos nos marcaram a estrada. Se erros e desacertos nos marcaram a estrada até ontem, voltemo-nos para Deus com sinceridade, refazendo a esperança e suportando sem mágoa as acusações do caminho. O homem, às vezes, passa enojado à frente do charco, sem perceber que Deus alentou no charco os lírios que lhe encantam a mesa. À face disso, se alguém te censura, ouve com paciência. Se existe sensatez na repreensão, aproveita o conselho. Se for injusto o reproche, conserva a alma tranquila na limpeza da consciência. Em qualquer dificuldade, arrima-te à confiança, trabalhando e servindo com alegria, na certeza invariável de que Deus te abençoa e te vê. Vamos orar. Jesus, mestre amado, mestre amigo, obrigado, Senhor, por tudo que recebemos, pelo amparo que nos chega, pelas possibilidades de continuidade da caminhada, renovando-nos
dia a dia, momento a momento, na busca da nossa melhoria espiritual, que, com trabalho e perseverança, sabemos que um dia conseguiremos chegar. Ampara-nos a todos, Senhor. Ampara este estudo, que ele possa ser proveitoso para alguém e que possamos todos nós seguir adiante em nossa caminhada de busca da verdade e da melhoria espiritual. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, nosso tema de hoje é do livro A Gênese. Nossa reunião fraterna mensal costuma ter tema livre, mas de vez em quando colocamos algum tema. E para hoje, consta lá na nossa programação a Gênese orgânica. A Gênese é um livro que, infelizmente, a maioria de nós se acha inapto a abordá-lo, porque acha que ele é muito difícil, que ele é muito complicado. Os temas realmente são temas científicos, são temas que nos fazem realmente pensar e pensar muito, mas Kardec tem o cuidado de colocar esses temas de uma maneira mais simples, para que qualquer um possa acompanhar, aproveitando das explanações aquilo que já lhe seja possível. E é assim que nós vemos esse capítulo da Gênese orgânica, que na verdade não é o da Gênese orgânica, estou no lugar errado. Não, tá certo. Por quê? Porque ele vem, né? Nós temos que ver que o nosso planeta, esse nosso querido planeta Terra, que muitas vezes nós nos referimos a ele de maneira pejorativa, como sendo de provas e expiações, mas que eu acho que a gente deveria referir a este planeta de maneira sempre super respeitosa, porque ele é a nossa escola, é o nosso hospital. É ele que nos agasalha, que nos cuida, que nos dá oportunidades para crescermos. E se estamos num planeta de provas e expiações, não é por culpa do planeta, mas por responsabilidade nossa de ainda não termos condições de estarmos num planeta mais avançado. Outro dia, eu lia num livro que quando passarmos para a regeneração, lá não existirá o mal. Foi um equívoco do autor, porque o planeta de regeneração ainda não é isento do mal. Apenas o mal já não é feito pelo mal. E a sua incidência é menor, fazendo que haja um equilíbrio entre o bem e o mal, e não como no nosso, em que ainda o mal sobrepõe o bem e com isso dá uma feição ruim ao nosso planeta. Mas ela não é ruim. Nós já passamos pelos mundos primários, pelas primeiras encarnações, os aprendizados. Já estamos no livre uso do nosso livre-arbítrio, significando que somos capazes de tomar decisões. E muitas vezes é através das decisões erradas que vamos aprender a tomar as decisões certas. Mas para isso precisamos ter a humildade, na hora da análise, de perceber que ali erramos e que precisamos consertar. E precisamos também ter a paciência, a benevolência de não querermos consertar de um dia para o outro.
É um processo, é um trabalho que nos vai consumir tempo, mas que também nos auxilia a crescermos constantemente. E desde o momento em que aquela nuvem de pó, de poeira, iniciou a se juntar no cosmos, até esse momento agora, passaram-se bilhões de anos. E nesse processo, a Terra primeiro se forma como uma rocha. Depois, ela começa a receber água. Depois, nesta água, começam a aparecer seres vivos. No primeiro momento, esses seres vivos ainda não são o que chamamos de seres vivos. São moléculas orgânicas que propiciarão a futuro a formação de outras moléculas capazes de levar consigo a vida. E onde é que isso aparece? Isso aparece quando juntamos esta molécula ou estas moléculas que começam a viver gregariamente, juntas, trabalhando em harmonia uma com a outra. Elas recebem a influência do princípio espiritual, animadas pelo princípio vital. O princípio vital que permite a vitalidade. Percebam, por exemplo, conosco, enquanto temos princípio vital, o espírito, ou no caso dos animais, o princípio inteligente, consegue atuar e fazer aparecer o que chamamos de vida, vida material. Na hora que o princípio vital se esgota, o princípio inteligente ou o espírito, dependendo do caso, já não consegue mais animar aquele corpo. E foi isso que aconteceu lá no início, com o aparecimento, impregnando estas moléculas, esses primeiros seres bem primários, que até hoje ninguém sabe como se formaram direito, ninguém sabe como evoluíram, mas sabemos que vieram das formas mais primitivas que existem na natureza. E, óbvio, no nosso pouco conhecimento, como víamos aparecer vida onde parecia não existir, durante algum tempo acreditamos que a vida vinha da geração espontânea. E talvez tenha sido esta crença verdadeira, com base nas observações ainda imperfeitas, mas honestas, que achamos, em termos religiosos, que Deus criou tudo já na sua perfeição. E vinculamos isso com a assertiva de que Deus é perfeito, não faria nada imperfeito. Esquecendo que justamente por conta da sua perfeição, Deus se permite criar algo perfectível e nos dá a oportunidade de exercermos o nosso esforço através do nosso livre-arbítrio e do nosso trabalho para nós mesmos podermos colaborar não só na nossa própria evolução, mas na evolução de grupo do conjunto onde nos encontramos.
E aí descobrimos que não há geração espontânea. E além disso, que tudo que existe tem uma escala evolutiva, em que um degrau leva ao outro. Esse degrau leva ao seguinte. E esse outro degrau leva ao que vem adiante. Cada um de nós hoje está em um degrau. Em termos orgânicos, estamos todos no degrau hominal dos corpos de seres humanos que nós usamos quando estamos encarnados. Em termos espirituais, estamos cada um no seu nível, que o seu esforço, o seu trabalho já permitiu conquistar. Não percamos tempo nos comparando. Percamos tempo, ou melhor, aproveitemos o tempo trabalhando por nos melhorar. Ninguém está competindo com aquele que está ao seu lado. Estamos todos, se estamos competindo, é conosco mesmo, buscando melhorar o nosso recorde, a nosso melhor desempenho, independentemente da condição de desempenho dos nossos companheiros. E nessa escala, nesse crescimento que nós temos, desde lá os protozoários, né? A ameba e outros unicelulares, passando por toda a cadeia vegetal e animal, até chegar a nós. O limite superior desta cadeia até onde conhecemos. E que precisamos dar utilidade. Usar positivamente essas oportunidades que temos de trabalho, de aprendizado, de crescimento. Não esquecendo que isso não se faz sozinho. Então ajudemo-nos uns aos outros a crescermos em amor, em harmonia e também em conhecimento. Estudemos juntos. Não consideremos que os temas são muito difíceis e que somos incapazes. Consideremos que os temas têm dificuldade que nos desafiam e que nos convidam a superar estas dificuldades com trabalho, com dedicação, com amor. Era isso que tínhamos para comentar neste dia de sábado. E convidamos a todos para nos acompanharem em prece neste final de estudo, que ele possa ajudar a todos nós a meditarmos sobre a nossa realidade, sobre o nosso momento e a buscarmos sempre o amor, a paz, a esperança, sabendo que este caminho pode ser bastante atribulado, mas que temos sempre o amparo e a orientação dos espíritos superiores, através daqueles que se encontram ao nosso lado e que buscam nos orientar, se nós estivermos dispostos a receber esta orientação. Que Jesus possa amparar a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.